Agora me diga, é o que nós vemos falando. É que nós vemos falando. Você vai ouvir, vai ver nesse vídeo ainda, ele falando. Não está o vídeo inteiro que foi tirado da rede. Mas o vídeo que estava na rede foi tirado. Então, veja só. Eu volto a afirmar, é nós que está acusando ele de anticristo, falso profeta? Não. Ele mesmo está revelando. Ele está sentado lá no meio do templo de Salomão. Uma hora ele diz que o povo diz que ele é o Salomão, sumo sacerdote, que é Cristo, e não adianta. Eu vou determinar, o bispo Edir Macedo vai subir, como já subiu, no topo da religião única. Ele vai dominar toda a religião sem exceção. Inclusive a Igreja Católica e a demais religião, ele vai ser o dominador dela, o grande articulador. Só para você ter uma ideia, o bispo Macedo foi chamado, e antes dele fazer o trono de Salomão, o templo de Salomão, que ainda estava num projeto, ele foi chamado em Nova York e foi ouvido 3 dias, lá em Nova York, pelos cabeças da ONU. E depois ele foi chamado lá em teve uma reunião lá em Tel Aviv, Rogério, e o senhor de casa, lá em Tel Aviv, e nessa reunião lá no meio de Israel, lá no centro de Israel, foi chamado todos os catedrais, foi chamado o chefe de judeu, do Islã, foi chamado a maçonaria, foi chamado cantores, magistrado, governo, príncipe, rainha, princesa e daí por diante. Passou um tempo, assinaram esse documento lá, dando o bispo Edir Macedo plenos poderes na religião mundial. Depois passou um tempo, teve outra reunião lá aqui no Rio de Janeiro, foi chamado líderes de macumbaria, líderes do judeu de novo, do Islã, foi chamado governo de estado, foi chamado também cantores, foi chamado também líderes do espiritismo, da macumbaria. Toda a religião em si tinha alguma coisa pendente que tinha que ser assinado. Assinado de novo o mesmo documento, dando o bispo Macedo plenos poderes na religião mundial. Isso não saiu na internet, isso não saiu em rádio, em televisão, saiu no jornal da igreja. Qual esse jornal? Eu não posso provar isso agora, porque esse jornal desapareceu das minhas mãos. Mas isso aconteceu. Pode ver que o templo de Salomão foi feito. E depois que ele subiu no templo de Salomão, e antes de inaugurar o templo, ele disse que toda a religião, inclusive a maçonaria, tinha que se prostrar diante do templo de Salomão. Ele disse isso, e está no nosso vídeo isso aí. Então, senhores e senhoras, querendo os senhores ou não, querendo as pessoas da elite ou não, vai subir, como já subiu o Macedo, vai subir o ex-presidente Lula no topo da ONU. E o chicote vai estralar. O chicote vai estralar. Não adianta, ninguém vai poder impedir isso. Certo? Ninguém vai poder impedir essas coisas. Porque isto vai acontecer. Então o que acontece aqui? Tudo está acontecendo para a nova ordem. Tudo está acontecendo para a nova ordem e não tem quem possa impedir essas coisas. Sem exceção. Nós vamos ler agora aqui um trecho sobre Daniel 7. Vamos estar lendo aqui Daniel 7, do versículo 1 até o versículo 7. No primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça, escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos dos céus combatiam no mar grande, e os 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Os 4 animais grandes são 4 governos no fim dos dias, que vai levantar o grande líder político no topo da ONU. O primeiro era como um leão, e tinha as asas de águia, e eu olhei até que lhe foram arrancadas as suas asas, e foi levantado da terra, e posto em pé, como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado
tendo na sua boca 3 costelas. Entre os seus dentes foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso, te levanta e te devora muita carne. Todos aqueles que se levantar, quando esse grande líder estiver no poder da ONU, como grande líder mundial, desencadeado com uma força única mundial, e todos aqueles que for contra o governo dele vão ser mortos. Vários governantes, o presidente que está falando aí, que vão se levantar contra, não vai aceitar a nova ordem mundial. É evidente que os países mais democráticos não vão aceitar a nova ordem e vão morrer. Versículo 6. E depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. 4 países que estão junto com ele. Tinha também este animal 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível. Esses 4 animais aí, senhores e senhoras, chamado G7, os 7 países mais desenvolvidos, 3 países já querem abandonar, né? Então 3 países vai sair e vai ficar só 4. É isso? 7 com 3. Isso. E, muito bem. E 4 animais terríveis e espantosos. O 4º animal é muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrevejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. 10 pontas simboliza 10 países. São os países mais ricos que estão no Apocalipse. Levanta. Agora, muito contrário do que as pessoas pensam, e aqui eu vou desmistificar uma outra coisa que está na cabeça de muitos de vocês. O anticristo, ele não virá no corpo de um líder ou de um sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana. Esquece. O anticristo não virá num papa, ao contrário do que muitos profetizam. O anticristo não virá num monge budista. O anticristo não virá num líder esotérico. Porque se o diabo vier no corpo de um líder espiritual, de um segmento totalmente adverso à sua fé e que contraria a tua crença, você não vai dar crédito. Porque muito dificilmente o diabo vai investir contra o teu temor e a tua consciência usando alguém de fora. Porque ele sabe que nós já andamos 24 horas por dia vacinados com os de fora. Ainda estava num projeto. Ele foi chamado em Nova York e foi ouvido 3 dias lá em Nova York pelos cabeças da ONU. E depois ele foi chamado lá em teve uma reunião lá em Tel Aviv, evangelista, e o senhor de casa, lá em Tel Aviv. E nessa reunião lá no meio de Israel, lá no centro de Israel, foi chamado todos os catedrais, foi chamado o chefe de judeu, do Islã, foi chamado a maçonaria, foi chamado cantores, magistrado, governo, príncipe, rainha, princesa e daí por diante. Passou um tempo, assinaram este documento lá, dando o bispo de Macedo plenos poderes na religião mundial. Depois passou um tempo, teve outra reunião lá aqui no Rio de Janeiro. Foi chamado líderes de macumbaria, líderes do judeu de novo, do Islã. Foi chamado governo de estado. Foi chamado também cantores. Foi chamado também líder Porque isto vai acontecer. Então o que acontece aqui? Tudo está acontecendo para a nova ordem. Tudo está acontecendo para a nova ordem e não tem que possa impedir essas coisas. Sem exceção. Nós vamos ler agora aqui um trecho sobre Daniel 7. Tá. Vamos estar lendo aqui Daniel 7, do versículo 1 até o versículo 7. No primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça, escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos dos céus combatiam no mar grande, e os 4
animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Os 4 animais grandes são 4 governos no fim dos dias que vai levantar o grande líder político no topo da ONU. Agora me diga, é o que nós vemos falando. É que nós vemos falando. Você vai ouvir, vai ver nesse vídeo ainda, ele falando, não está o vídeo inteiro que foi tirado da rede. Mas o vídeo estava na rede, foi tirado. Então, veja só, eu volto a afirmar, é nós que está acusando ele de anticristo, falso profeta? Não. Ele mesmo está revelando. Ele está sentado lá no meio do templo de Salomão. Uma hora ele diz que o povo diz que ele é o Salomão, sumo sacerdote, que é Cristo, e não adianta. Eu vou determinar, o bispo Edir Macedo vai subir, como já subiu, no topo da religião única. Ele vai dominar toda a religião sem exceção. Inclusive a Igreja Católica e a demais religião, ele vai ser o dominador dela, o grande articulador. Só para você ter uma ideia, o Bispo Macedo foi chamado, e antes dele fazer o trono de Salomão, o templo de Salomão, do espiritismo, da macumbaria, toda a religião em si tinha alguma coisa pendente que tinha que ser assinado. Assinado de novo o mesmo documento, dando o Bispo Macedo plenos poderes na religião mundial. Isso não saiu na internet, isso não saiu em rádio, em televisão, saiu no jornal da igreja. Qual esse jornal? Eu não posso provar isso agora, porque esse jornal desapareceu das minhas mãos. Mas isso aconteceu. Pode ver que o templo de Salomão foi feito. E depois que ele subiu no templo de Salomão, e antes de inaugurar o templo, ele disse que toda a religião, inclusive a maçonaria, tinha que se prostrar diante do templo de Salomão. Ele disse isso, e está nos nossos vídeos isso aí. Então, senhores e senhoras, querendo os senhores ou não, querendo as pessoas da elite ou não, vai subir, como já subiu o Macedo, vai subir o ex-presidente Lula no topo da ONU. E o chicote vai estralar. O chicote vai estralar. Não adianta, ninguém vai poder impedir isso. Certo? Ninguém vai poder impedir essas coisas. O primeiro era como leão e tinha as asas de águia. E eu olhei até que lhe foram arrancadas suas asas. E foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na sua boca 3 costelas. Entre os seus dentes foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso, te levanta e te devora muita carne. Todos aqueles que se levantar, quando esse grande líder estiver no poder da ONU, como grande líder mundial, desencadeado com uma força única mundial, e todos aqueles que for contra o governo dele vão ser mortos. Vários governantes, o presidente que está falando aí, que vão se levantar contra, não vai aceitar a nova ordem mundial. É evidente que os países mais democráticos não vão aceitar a nova ordem e vão morrer. Versículo 6. E depois disso eu continuei olhando, e eis aqui